Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos dar sequência à nossa apostila 2. Tópico de hoje: estrutura agropecuária brasileira. Uma coisa que vocês devem ter percebido, pessoal, na apostila, vários tópicos que nós estudamos no primeiro capítulo dela, nós estamos retomando agora, só que na realidade brasileira, certo? Isso vai acontecer com outros tópicos? Sim, pessoal, inclusive transportes, telecomunicações também, nós trabalharemos um pouquinho a realidade brasileira, certo? Ok? Tranquilos? Podemos dar sequência? Vamos lá então. Primeira coisa que nós temos que saber, pessoal, quando nós falamos no campo, ou seja, no meio rural brasileiro, nós temos que saber que nos últimos 40 anos ele passou por gigantescas transformações, tá? Por exemplo, aumentou a sua produção e a sua produtividade. Já trabalhei um pouquinho com vocês isso, pessoal, mas é interessante nós relembrarmos, tá? Quando nós falamos em produção, nós estamos falando em números absolutos. Quando nós falamos em produtividade, nós estamos falando em números em relação à quantidade de terra utilizada, certo? Se você tem propriedade A e B, as duas produzem, sei lá, 5 toneladas, a produção foi igual. Agora, se uma tem metade do tamanho da outra, significa que produziu 2 vezes mais, então a produtividade é diferente, certo? Então, produção e produtividade são dois conceitos diferentes, e no Brasil, nos últimos 40 anos, tivemos tanto aumento em números absolutos como em números relativos, ok? Isso se deve à inserção de muita tecnologia, pessoal. Máquinas, insumos, biotecnologia com sementes selecionadas, pesquisas da Embrapa. Para quem não conhece, pessoal, a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, é uma instituição pública vinculada ali no Ministério da Agricultura, que já existe praticamente há 50 anos, e ela tem uma função super importante, que é desenvolver pesquisas voltadas realmente ao agro brasileiro, e ela colaborou muito nessa modernização da nossa estrutura agropecuária, tá? Pesquisas como, por exemplo, a adaptação da semente da soja para o clima tropical. A soja, pessoal, ela é uma espécie para clima temperado. Só que graças a esses estudos biotecnológicos aí da Embrapa, nós pudemos adaptar a soja para o centro-oeste do Brasil, e hoje o centro-oeste do Brasil é o maior produtor de soja aí do país, certo? Então a Embrapa teve um papel aí importantíssimo. Outra coisa, pessoal, incorporação de novas terras, ou seja, a todo momento estamos vendo aí a tal da fronteira agrícola cada vez se movimentando mais em direção a áreas onde não havia plantio e hoje já ocorrem, certo? Outra coisa importante, pessoal, o campo brasileiro sempre foi muito marcado por relações de subtrabalho, e hoje nós vemos o quê? Muitos trabalhadores assalariados, ou seja, com carteira assinada, com direitos assistidos em lei, coisa que até 30, 40 anos atrás era impensável, certo? Inserção aí, pessoal, de uma quantidade maior de rebanhos, uma qualidade melhor de rebanhos na pecuária também tem que ser frisado aí quando nós falamos em transformações no campo brasileiro, certo? Tranquilos? Dá uma olhadinha nessa foto aí, pessoal. Vejam só, uma área de fruticultura, ou seja, cultura de frutas diversas, mamão, melão, entre outras, no Vale do Rio São Francisco, ou seja, numa área praticamente semiárida do Nordeste brasileiro. E isso só foi possível aí graças a essas diversas transformações que nós pudemos comentar agora com vocês aí, ok? Pois bem, pessoal, quando nós falamos em campo, nós temos que primeiro dividir em dois conceitos importantes. Existem formas diferentes de se explorar a terra e existem formas diferentes de relação de produção, tá? Dê uma olhadinha do lado aí, ó. Eu busquei separar para vocês aí os dois tópicos, ó, exploração da terra e relações de produção, certo? Primeiro, exploração da terra, pessoal, ou ela é direta ou indireta. Isso significa que ou o Fernandinho é dono da terra ou o Fernandinho não é o dono da terra, certo? Se é uma relação direta, significa que eu sou dono e eu estou explorando ela diretamente. Se eu não sou dono, mas estou explorando a terra de terceiros e quartos, é uma exploração aí indireta, ok? Simples? Pois bem, pessoal, a bucha começa a vir um pouquinho aí na parte de baixo. Ó. Relações de produção. Vamos trabalhar alguns conceitos importantes aí, pessoal, a ser lembrados aí quando nós trabalhamos a estrutura agropecuária brasileira, tá? Primeiro, a figura do boia fria. Dá uma olhada nessa imagem aí, ó. Quando nós falamos em boia fria, pessoal, nós estamos falando de trabalhadores sazonais, ou seja, saem dos seus locais, das suas cidades, e vão muitas vezes para outras regiões do Brasil para passar 4, 5, 6 meses na colheita de um determinado produto e depois retornam para suas casas. Isso aí é muito comum
Já foi mais, tá? Mas isso daí é muito comum. Na imagem de baixo aí nós temos um boia fria aí da cultura da cana-de-açúcar. Era muito comum essa figura aqui no estado de São Paulo. Nós tínhamos muitos nordestinos que saíam de suas cidades, dos seus estados, e vinham para cá para trabalhar na colheita da cana e depois retornavam para lá, certo? Boia fria por quê, pessoal? Como eu falei, não tinham tantos direitos assistidos, não tinham direito nem a uma comida esquentada, pessoal. Era muito comum eles levarem a tal da marmita, que eles chamavam de boia, e comer ela à temperatura ambiente. Pega o estado de São Paulo, por exemplo, mês de junho, julho, agosto, que faz um frio danado, a comida estava gelada. É daí que vinha o nome de boia fria. Peão, pessoal. Quando a gente fala peão, não estou falando lá do cidadão lá que monta em cima de um touro lá e fica 8 segundos pulando, não, tá? Peão significa aí trabalhador com carteira assinada dentro de fazendas, de sítios diversos aí Brasil afora, grandes propriedades, tá? Se você tem um funcionário com carteira assinada, você é um, sei lá, um fazendeiro com grande posse aí, e você tem um funcionário com carteira assinada, comumente ele é chamado de peão, ok? Uma figura típica também, pessoal, aí no campo brasileiro é chamado gato. É empreiteiro, tá, pessoal? Mas gato é o apelido que se dá a esse tipo de pessoa. Por quê? São aqueles que aliciam trabalhadores em outras cidades, ou seja, são aqueles que oferecem as condições, o trabalho, algo do tipo fazer a propaganda, que vai precisar de X número de pessoas para levar em tal lugar, para colheita, ou seja, é aquele que arrebanha pessoas para levar para o trabalho, ok? Nós sabemos que, infelizmente, pessoal, ainda existem muitos Brasis diferentes, tá? E é muito comum em alguns locais onde, infelizmente, o Estado não consegue atuar de maneira efetiva, termos aí relações de escravidão moderna, que hoje em dia é chamada de escravidão por dívida. Como assim? Vamos supor, você tem um empreiteiro, ele vai numa determinada periferia de uma cidade, e ele espalha ali que ele precisa de 100 pessoas para trabalhar na colheita da cana em tal cidade do estado de São Paulo. Só que daí, na hora que os caras chegam aqui, eles não têm alojamento, eles não têm nada muito próximo deles, não tem um supermercado, um mercadinho, nada, e tudo que eles consomem é por meio aí do empregador. Só que, óbvio, pessoal, a preços abusivos. Então, o cara, a hora que ele chega para trabalhar, ele já tem uma dívida enorme que com o que ele ganha, ele não consegue pagar. Então, ele tem que fazer o quê? Trabalhar para pagar dívida, trabalhar para pagar dívida, trabalhar para pagar dívida. Então, você acaba criando aí uma situação, pessoal, que perdura. Por isso que nós dizemos aí que é uma escravidão por dívida, ok? Parceria. Parceria é um caso muito curioso, né, pessoal? Parceria é quando você tem realmente, como o próprio nome diz, uma parceria entre alguém que tem a terra e alguém que sabe cultivar. Vamos imaginar que eu tenho a terra, mas eu não sei cultivar e não quero. E tem alguém que sabe. A gente faz uma parceria para poder cultivar essa terra, ok? Arrendamento é quando eu tenho uma terra e resolvo alugar para alguém ou para algum grupo utilizar. Isso é muito comum aqui no estado de São Paulo, pessoal. Nós temos aí muitas pessoas que acabam por arrendar terras para grandes usinas. Às vezes o cara tem uma extensão de terra legal lá, tem um sítio bacana, ele, entre aspas, ele aluga para essa usina aí poder plantar cana durante o ano e recebe um X por isso. Poceiro, galera, poceiro é aquele maluco que de vez em quando chega em alguma terra ali que não sabe nem se tem dono, se não tem, se é pública, se é privada, toma conta ali e começa a plantar, começa a viver no local, tá? Ou seja, ele tem uma determinada posse, uma posse temporária, tá? É a figura do poceiro. Isso era muito comum antes nos lugares mais distantes aí do Brasil. E grileiro, pessoal, é uma imagem aí icônica da história brasileira. Por quê? Grileiro vem de grilo. Grileiro é aquele que, no passado, tomava terras para si, falsificando documentos. Então, vamos supor, eu tinha uma terra lá que era da minha família, datada de 1800 e alguma coisa. O cara aparecia do nada com um documento de 1700 e alguma coisa, alegando que aquela terra era dele. Falsificado. Como dar ali uma validade para esse documento, pessoal? Era muito comum embrulhar esse documento numa caixinha com grilos dentro. O grilo solta uma secreção ali e esse papel ele fica amarelado, fica velho, fica se desfazendo. Então dava a impressão que esse documento era mais antigo, tá? Então hoje a figura moderna do grileiro é aquele que acaba tomando terras aí de outras pessoas aí de maneira ilegal, fora da lei. Ok? Tranquilos? Vamos lá então, pessoal, falar um pouquinho sobre a tal da estrutura fundiária. Primeira coisa, pessoal, o conceito. O que é estrutura fundiária? Quando nós falamos em estrutura fundiária, nós estamos falando de uma relação entre o número de imóveis rurais e o número de proprietários desses imóveis. Ou seja, como estão distribuídas essas propriedades num determinado país? A característica dessa distribuição de proprietários e de quantidades de terra,
nós chamamos aí de estrutura fundiária. Vocês vão ler depois na apostila aí, pessoal, tem um descritivo muito legal a respeito disso, mas eu já adianto a conclusão para vocês, tá? No Brasil, historicamente, nós temos o predomínio dos latifúndios. O que é isso? Muita terra na mão de poucos proprietários, ok? Isso é histórico, pessoal. Se a gente pegar lá no início da nossa colonização, nós tivemos o episódio lá das chamadas capitanias hereditárias, onde praticamente 12 amigos do rei receberam terras brasileiras, que eram as capitanias, para tomar conta, para produzir, para proteger. Então, o Brasil ele já começou, enquanto colônia, já dividido de uma maneira bem desigual, por 12 famílias, e o próprio nome já diz, hereditário, então passava de pai para filho. Então, só aí você já cria uma dificuldade do acesso à terra. E isso foi ampliado ainda no século XIX com a lei de terras, pessoal. Imagine só, um monte de imigrantes chegando no Brasil para dificultar o acesso à terra, não apenas desses imigrantes, mas também de escravos recém-libertos, se alterou a lei para que as propriedades só pudessem ser negociadas à vista. Ou seja, o cara tinha que ter o dinheiro e pagar. Coisa que escravo recém-liberto não tinha, e imigrantes que também estavam chegando para cá não tinham possibilidade de fazer. Então, tudo isso daí, ao longo da história, fez a quantidade de terras do Brasil se concentrar na mão de poucas famílias, certo? Dá uma olhadinha nesse gráfico aqui do lado que eu vou colocar para vocês, pessoal. Estão vendo? Vamos decifrá-lo. Concentração de terras no Brasil. Você tem 4 cores, né? Lilás, aí um rosinha ali, pequena propriedade, um meio azulzinho, meio verdinho, média propriedade, um mais rosinha, grande propriedade. É nele que nós vamos nos ater, certo? Na primeira parte, pessoal, do gráfico, nós temos a quantidade de imóveis e depois a sua área total no nosso país. Vamos nos atentar somente, pessoal, nas grandes propriedades que eu dei destaque agora para vocês, certo? Primeiro, ó, em quantidade de áreas. As grandes propriedades, os latifúndios no Brasil, pessoal, chegam até 60% das terras do Brasil. Ou seja, dá uma olhadinha ali, ó. Olha essa linha que eu fiz tracejadinha, certo? As grandes propriedades, pessoal, ocupam 60% do território brasileiro. Mas em contrapartida, olha o número de imóveis, pessoal. O número de imóveis não chega aí a 5%. Ou seja, 60% das terras brasileiras não chegam a ser 5% das propriedades em cartório. E aí, professor, quer dizer que os caras são ilegais? Não, pessoal, não é isso que eu estou querendo dizer. Significa que 60% das terras, ou seja, mais da metade das terras do Brasil, pertencem a poucos proprietários. Ou seja, você tem fazendas muito grandes. Uma concentração de terra muito grande, tá? Outra coisa que é característico, pessoal, nesse mundo atual, aí, nesse momento atual, a concentração de crédito para culturas voltadas à exportação. Ou seja, vai lá, por exemplo, um grande usineiro pegar um empréstimo num banco, ele consegue. Vai um pequeno produtor, aquele cara que tem uma rocinha, ele faz um pouquinho de feijão, um pouquinho de milho, ele não consegue. Então, a dificuldade para o pequeno proprietário acaba sendo ainda maior. Então, imagina, ele tem uma super pressão, porque ele não consegue empréstimo bancário, ele depende muito das características climáticas. Nós temos o papel do grileiro, né, que vem forçando aí essa fronteira agrícola cada vez mais, às vezes tomando terras aí de famílias que já têm essas terras há muito tempo, só que não tem ainda lavrado em cartório. O que acontece, pessoal? Nós temos uma situação no campo hoje de grande marginalização. Nós temos uma população muito pobre residindo no campo. Isso está levando cada vez mais a um processo de êxodo rural. Ou seja, muitas pessoas saindo do campo em direção à cidade, e isso já vem desde a década de 1960 aqui no Brasil. Ok? Certo? Pô, professor, mas nós temos grandes proprietários de terra, pessoas ali vivendo de maneira marginalizada, com péssimas condições de vida, isso gera conflitos. Com certeza, pessoal, com certeza. E os conflitos aqui no Brasil hoje se dão principalmente nas áreas de fronteiras agrícolas, que é onde a nossa agricultura, a nossa pecuária está se expandindo, certo? Dá uma olhadinha nesse mapa aqui, ó. Aqui estão, pessoal, os conflitos fundiários no Brasil. Vocês vão perceber que no Sudeste nós temos muito pouco, no Sul nós temos muito pouco, agora em compensação no Nordeste, no Centro-Oeste, agora em direção ao Norte, nós temos muitos. Por quê? Porque é onde a nossa agricultura e a nossa pecuária está se expandindo, ok? Destaque especial aí, pessoal, para o chamado Bico do Papagaio. Vocês vão perceber aí que descendo aquela linha ó, entre o Maranhão e o Pará, forma tipo um biquinho ali que é chamado de Bico de Papagaio. Pessoal, ali, infelizmente, é uma área de muitos conflitos, tá? E eu destacaria mais um, ó, o Mato Piba.
que recebe esse nome por quê? Porque é uma fronteira, eles são limites de 4 estados, né? Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia, também lotado de conflitos agrícolas, ok? Conflito por terra. Isso é histórico no Brasil, pessoal. Nós temos conflitos por terra já desde a época da nossa colonização, tá? No momento atual, nós temos o quê? A formação de alguns movimentos sociais, ou seja, movimentos de grupos com uma determinada linha de conduta, de ideologia, que buscam o quê? No primeiro momento, a reforma agrária. O que é a reforma agrária? É adequar essa relação entre proprietários e quantidades de terra. São grupos que também lutam por melhores condições de trabalho no campo e preservação da cultura dos povos da floresta, tá? Eu destacaria 2, pessoal. Primeiro, ó, percebo que os 2 são quase do mesmo período, os 2 datam aí de um momento de governo ditatorial no Brasil, certo? 1975, Comissão Pastoral da Terra, ou seja, uma pastoral ligada e vinculada à Igreja Católica, mas que também adotava aí uma certa ideologia ligada à teologia da libertação, que seria um grupo de origem não, mas de influência marxista dentro da Igreja Católica. Em 1984, tivemos a formação do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Pessoal, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra recebeu um destaque um pouco maior aqui no Brasil, no final da década de 90, porque uma novela da Rede Globo acabou abordando essas figuras, né, que seria a novela O Rei do Gado, no ano de 1996. Quem tiver curioso, depois joga no YouTube para ver aí. Tinha um núcleo ali que se passava num acampamento, numa área de ocupação, inclusive tinha alguns conflitos. Trouxe muito à tona a realidade do MST. Por quê? Porque ele age, pessoal, por meio de ocupações. Ele vai e literalmente invade terras improdutivas, tá? Terras que não estão produzindo nada, para forçar um fato político, ou seja, para chamar a atenção da mídia, para chamar a atenção pública para a necessidade que nós temos aí da chamada reforma agrária no Brasil. Diga-se de passagem, pessoal, que as terras improdutivas no Brasil vêm diminuindo bastante com esse avanço aí da fronteira agrícola, tá? Terra vazia está mais difícil de encontrar, mas o problema ainda é a concentração fundiária, muita terra na mão de poucas pessoas, ok? Eis o símbolo, pessoal, da Comissão Pastoral da Terra e do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Acho que vocês já viram esses símbolos aí em reportagens, televisão ou algo do tipo, tá? Em contrapartida, nós temos também em 85 a formação da União Democrática Ruralista. O que é isso, pessoal? Também é um movimento de cunho social, mas formado pelo outro lado, ou seja, pelos grandes proprietários de terra, representantes do segmento agroindustrial, sendo que muitos deles hoje são deputados e senadores no nosso Congresso em Brasília, ou esses deputados e senadores acabam representando diretamente esses interesses. Por isso que esses deputados e senadores são chamados aí de bancada rural ou bancada ruralista. Ok? Tranquilos? Vamos trabalhar um pouquinho rapidamente, pessoal, sobre os principais produtos. O que mais o Brasil produz? Eu fiquei, pessoal, um pouco amarrado quando fui fazer essa parte da aula, porque ficar só falando locais e quantidade para vocês ficaria um negócio muito desgastante. Eu resolvi espacializar, já que o foco da geografia é espacializar, eu busquei espacializar e coloquei essa produção por regiões, ok? Vamos começar pela região centro-oeste, pessoal. Ó, destaque para soja, destaque para o milho, e principalmente o estado do Mato Grosso, destaque para o algodão, eis toda a produção aí do centro-oeste, ok? Região sul, pessoal, o trigo na região do Paraná é muito forte, o fumo no Rio Grande do Sul e também a uva na região ali de Garibaldi, que é uma região também muito especializada na produção de vinhos, tudo isso na região sul. Sudeste, galera, destaque para cana no estado de São Paulo, banana no sul do estado de São Paulo, no Vale do Ribeira, laranja na região de Araraquara, Matão, no centro, ali no oeste do estado de São Paulo, e o café no sul de Minas, ou seja, temos aí o destaque da região sudeste, ok? Região nordeste, pessoal, fruticultura nas margens aí do Rio São Francisco, temos ali o cacau na região de Ilhéus, na Bahia, já é histórico já essa produção, e o eucalipto entre o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo, então destaque aí para o nordeste. Professor, e a região norte? Vamos lembrar, pessoal, que a região norte ainda, teoricamente, ela não é uma área de produção comercial, tá? Devido aí à floresta amazônica, certo? As nossas fronteiras agrícolas estão avançando, sim. Pecuária brasileira, pessoal, predomínio da extensiva. O que significa isso?
predomínio daquele tipo onde as terras acabam sendo o principal fator de produção, ok? Vamos espacializar, ó. Bovina hoje, principalmente na região centro-oeste, ok? Suína, ou seja, porcos, entre o estado do Paraná e Santa Catarina, na região das matas ou Planalto catarinense e paranaense. Ovina, Rio Grande do Sul. Avícola, ou seja, aves, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Caprina e Muares, no Nordeste. Caprina, pessoal, nós temos aí cabras, bodes, e Muares são as mulas, ok? E a bubalina. Bubalina seria o que, pessoal? O que seria a pecuária bubalina? Búfalos. Isso na ilha de Marajó, no estado do Pará, ok? Peço perdão, pessoal, pela extensão da aula, durou um pouquinho mais do que vocês estão acostumados, mas, assim, tema bem polêmico, tinha bastante coisa para se discutir. Estou à disposição de vocês no chat, posso estar tirando dúvidas, por favor, me procurem e até a próxima, ok?